Bom, eu vou falar sobre o campo elétrico. Para esclarecer melhor esse conceito de campo como propriedade do fato, podemos usar como exemplo o planeta Terra. Sabemos que qualquer coisa próximo do planeta será atraída por direção. Isso ocorre devido a uma propriedade adquirida pelo espaço ao redor do planeta, denominada campo gravitacional, que existe pelo espaço e a Terra está presente. O campo gravitacional da Terra é uma propriedade da região do espaço ao redor, em que os corpos são atraídos para ela. Isto é, só para economia do planeta. Aqui é a força, para falar sobre a força que é exercida sobre uma carga Q, em que, por exemplo, essa carga Q2, ela vai exercer uma força F1 em relação à carga Q. Essa força aqui, ela vai ser de atração, provavelmente é uma carga negativa. Aqui é o Q1, uma carga Q1, em que ela vai ser de afastamento. Provavelmente ela vai ser uma carga positiva. Dizemos que em campo podemos atribuir uma grandeza física a qualquer ponto dele. No caso do campo elétrico, atribuímos uma grandeza chamada vetor campo elétrico. O que seria esse vetor campo elétrico? Quando eu tenho uma carga, um campo elétrico aqui, ó, positivo, e uma partícula de carga negativa, positiva também, a força entre elas vai ser de repulsão. E já aqui temos um campo elétrico de carga positiva e nesse caso uma partícula com carga negativa. Vai haver uma força de atração entre elas. Então podemos definir que quando as cargas forem iguais, a força será sempre de repulsão. Quando houver cargas diferentes, qualquer carga, a força vai ser de atração entre elas. E temos uma fórmula bem interessante para determinar a força nesse campo elétrico. A fórmula é a seguinte: F, que é a força, é igual a carga em módulo, porque ele vai calcular a intensidade da carga, vezes o campo elétrico. É o campo elétrico. Bem, por isso que dizemos que a força do campo elétrico, o vetor, é chamado vetor campo elétrico, porque é o vetor da carga vezes o campo elétrico, que é a métrica. Eu queria falar agora de campo elétrico de uma carga elétrica multiforme. Aqui temos uma carga Q maior que zero e uma carga Q minúscula maior que zero, uma carga de prova Qzinho maior que zero, onde terão a força e o sentido, a mesma força e o sentido. Aqui temos outra carga Q maior que zero e uma carga de prova Q minúsculo menor que zero, onde terão sentido e direção contrários. Agora aqui temos uma carga Q menor que zero e uma carga Q minúsculo maior que zero, onde terão a mesma direção, sentido e força. Aqui temos uma carga Q menor que zero e uma carga de prova Q minúsculo menor que zero, que terão força e sentidos contrários. Conclui-se com aquelas comparações que o campo elétrico de uma carga positiva será de afastamento, aqui as setinhas saindo para fora. E que o campo elétrico de uma carga negativa será de aproximação, que
e as setinhas entrando para cá. Aqui depois vamos ter um exemplo de um cálculo para fazer o cálculo do campo elétrico. Usamos a fórmula campo elétrico igual a constante eletrostática com o valor da carga sobre a distância quadrada. Por exemplo, determine o vetor campo elétrico de um ponto P aqui, que dista 20 centímetros. A distância será de 20 centímetros, que equivale a 2 vezes 10 elevado a menos 1. E de uma carga potencial Q eletrizada com 8 pares. Vai ser, o valor vai ser 8 vezes 10 elevado a 6, a menos 6. E a constante que está aqui, 9 vezes 10 elevado a 9. E o cálculo vai ser, o campo elétrico vai ser a constante eletrostática vezes 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica o que vai valer 8 vezes 10 elevado a menos 6 sobre a distância ao quadrado, que vai ser a 2 vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado. Que aqui vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 8 menos 6, e aqui vai ficar 4 vezes 10 elevado a menos 2. Aqui, agora. Repetindo a constante eletrostática, e aqui essa divisão vai ficar 2 vezes 10 elevado a menos 4. O campo elétrico será 18 vezes 10 elevado a 5. Esse é o resultado. Falaremos agora um pouco sobre linhas de força. Mas o que são linhas de força? Linhas de força são linhas imaginárias orientadas cujos pontos do vetor campo elétrico é tangente às linhas de força e no mesmo sentido que essa. Linhas de força do campo elétrico de uma carga de força. Por exemplo, se temos uma carga positiva, as linhas de força estão no sentido de nascer, ou seja, no sentido de se originar. E se a carga for negativa, as linhas de força estão no sentido de morrer, ou seja, de acabar. Podemos afirmar também que as linhas de força, quanto maior a quantidade de linhas de força, maior será a sua intensidade. Podemos levar também em conta se tivermos um objeto mais próximo das linhas de força e outro mais distante. O mais próximo sofrerá maior força com maior intensidade do que o mais distante. Do campo elétrico de duas cargas por tipo. Podemos observar que nessa imagem teremos uma carga positiva, a qual será de afastamento entre as duas cargas. E nessa são duas cargas negativas, em que será duas de aproximação. No caso de duas cargas de sinais contrários, será a carga do sentido da positiva para a negativa. Campo elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme é quando há as duas placas metálicas em que há uma carga positiva e uma carga negativa, em que vão apresentar as mesmas características de modo, direção e sentido entre eles.